Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Conceito Assessoria e Negócios. Está aqui junto comigo, nosso presidente Ei, Leandro Santana. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo agora nesse podcast. bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, seja lá onde você esteja nos escutando através desses canais de comunicação. Hoje temos dois convidados muito especiais aqui, não só convidados, mas parceiros de negócios aí que já temos uma história aí de mais de 3, 4 anos juntos. E é uma honra recebê-los aqui, um prazer tê-los aqui, com imensa gratidão. A gente vai começar a apresentá-los aí, deixa para eles aí. Vamos começar ali pelo Felipe, deixar o pastor tomar a frente, que vai conduzir toda essas feras de negócios aí. Vai ser um podcast muito interessante, porque eu tenho certeza que a experiência compartilhada deles vai te dar ferramentas também para você crescer e prosperar. São pessoas que já têm uma experiência dentro do mercado, empresarial, fazem negócio, têm grandes faturamentos, eu sei que vai inspirar vocês, mas eu quero deixar eles se apresentarem, começando pelo Felipe e depois, subsequente, Juliano também falando um pouquinho sobre ele, se é casado, qual estado, enfim, fala um pouquinho pra gente, Felipe, um pouquinho de você. Bom dia, tudo bem? Um prazer imenso participar aqui do programa de vocês. Agradeço mesmo o Leandro, parceiro de 3, 4 anos aí que a gente vem construindo esse relacionamento, não só profissional, mas como de amizade também. O Juliano também, um grande parceiro. Cara, eu sou casado, tenho uma esposa linda, maravilhosa, que me ajuda muito, até profissionalmente. Tenho 2 filhos, o Theo de 7 anos, a Lívia de 3 anos. E hoje eu tenho uma empresa, graças a Deus, muito bem estruturada, graças à parceria com a Conceito, porque não é só conhecimento, né, de profissional do que a gente mexe, mas a contabilidade ela é muito importante para o negócio da gente, porque se você não tiver o conhecimento contábil, não adianta você ter o conhecimento sobre o que você faz. Então, assim, sou uma pessoa eternamente grata pelo que ele me proporcionou e pelo conhecimento que eu tenho a cada dia. E que essa parceria só continue crescendo. Muito legal, né. Lembrando para você que está assistindo, provavelmente você vai assistir esse podcast em 2026, mas é o penúltimo dia do ano de 2025, então é um momento de a gente refletir também o nosso começo e aquilo que construímos durante todo um tempo, né. Mas se apresenta um pouco também, Juliano, fala um pouquinho de você, da tua história, é casado, não, tá de férias aqui em Florianópolis, a empresa lá, conta um pouquinho de você, Juliano, para quem não te conhece. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gratidão de estar aqui, a convite do Leandro, da Jennifer, são parceiros, Conceito, Leandro eu já conheço há quase 10 anos, lá de São Paulo. Sou empresário que atua em diversos ramos, né, o meu ramo principal é construção civil, a gente atua em construção de logística, empresa, agora está indo para o ramo residencial. Tem um outro segmento também de e-commerce, a gente trabalha com importação e exportação de peças de bicicleta e alguns outros segmentos agora também que a gente está trabalhando em parceria com o Leandro. O Leandro é um parceiro de longa data que, conforme o Felipe disse, nos ajudou muito, né? É uma parceria que deu muito certo, não só na parte de contabilidade, né, na parte da consultoria empresarial mesmo. O Leandro é uma pessoa muito inteligente, sempre com grandes sacadas, com grandes informações, muita ajuda para a gente prosperar, né? Então, é só agradecer. Eu tenho 45 anos, sou casado com a Angélica, tenho a Natália, minha filha. Tô aqui a lazer, a convite do Leandro. Hoje, esse ano eu trouxe minha mãe e meu irmão, né? Minha mãe que, graças a Deus, venceu o câncer esse ano, então Legal. é, foi um ano bastante conturbado pra gente, mas quis fazer questão de passar esse Natal e esse Ano Novo com eles, porque a família é muito importante, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite, Leandro. Pastor, estamos aqui para poder ajudar todos aí. É isso aí, Leandro. Tem alguma pergunta que tu já queira fazer para eles ou não? Que aquilo que ia ser produtivo para que os nossos amigos que nos acompanham possam aprender com eles. Quer fazer alguma pergunta específica para começar essa rodada? Eu quero fazer uma pergunta específica para os dois, porque o mais importante aqui é saber a história, quem eles são, né? E eu acho que o podcast hoje é fundamento, que é contar histórias de onde eles chegaram, de onde eles vieram, de como eles começaram. São 3 pontos bem importantes, porque isso pode ficar gravado, uma memória de cálculo para lembrar, né? A gente sempre fala que a gente sempre tem que ter um memorial daquilo que a gente mudou, daquilo que a gente não é mais, mas daquilo que a gente quer se tornar ser.
Eu gostaria de perguntar pro Felipe aí, se ele puder contar resumidamente a Como começou? quando começou, como foi, como essa eu já sei essa história, mas é bom a gente realçar com melhores detalhes, né. Cara, esse ano fez dia 14 de dezembro, 11 anos que a gente começou, eu e meu irmão, nossa história. Reamolei sua voz, porque foi um começo muito difícil. E a gente tinha um sonho de proporcionar para as pessoas não só a compra de equipamentos para refrigeração, mas de mostrar para ela, explicar o que ela realmente está comprando, o que ela pode proporcionar com aquele equipamento. Então a gente tem um método diferente de trabalhar do que as empresas hoje têm no Brasil, que é o conhecimento técnico. Então a gente passa para o cliente o que ele pode, o que ele não pode fazer com o equipamento. Damos todo o suporte de aberturas de garantia, eh, de explicações mesmo de como usar o equipamento. Então, esse método, que é uma coisa que muitas pessoas foi contrária a isso. A gente já foi até caçoado, pelo que a gente faz para o cliente, que eles falam: "Garantia da fábrica, problema do cliente", e a gente nunca abraçou isso, a gente sempre foi para o lado ao contrário. E hoje, a gente trabalha em 3 polos comerciais, que é São José do Rio Preto, onde a gente começou. A gente conseguiu expandir para Ribeirão Preto, que lá já está com 9 anos, e esse ano a gente fez 4 anos em Goiânia. E são 3 lojas, assim, que hoje a gente já acompanha ritmo de grandes magazines, a gente briga com lojas online. O nosso crescimento ele teve muito, assim, a ver com o que o Leandro nos proporcionou, que a Conceito nos proporcionou de conhecimento tributário, porque isso ele é muito importante. Então, esse projeto nosso não parou ainda, a gente tem ainda a intenção, a ambição de crescer mais e continuar fazendo o que a gente faz de melhor, que é proporcionar para o cliente o que realmente ele está comprando. Então E no começo, quando você iniciou, era fácil, simples, tinha todo o recurso necessário, tinha já um dinheiro alto ou começou empreendendo do zero para quem está ouvindo e quer começar o seu próprio negócio? Conta do zero, como você começou, literalmente. cara, eu trabalhava numa empresa chamada Autoglass, de trocar vidro. Então meu irmão um dia olhou para mim e falou: "Cara, meu pai tá reformando geladeira, vamos cair de cabeça?" Eu olhei para minha esposa, expliquei para ela o projeto, ela foi totalmente contrária, não aceitou de imediato, mas eu fui. Fui porque a minha família ela tem esse espírito empreendedor. Então a gente foi com a cara e com a coragem. Peguei na parte da reforma, meu irmão pegou na parte da venda. E aí eu aprendi a parte técnica, a gente viu que tinha uma demanda, uma grande procura mais para a venda do que a reforma. Aí a gente decidiu, eu e ele juntamos, falamos: "Vamos montar nossa loja". No começo a gente não tinha carro de entrega, a gente pegava emprestado, a gente tinha como que eu posso te dizer, a nossa meta era vender 20 equipamentos por mês para pagar o aluguel e o nosso salário para a gente sobreviver. Então, era só eu e ele. Aí em 2 meses de empresa a gente contratou nosso primeiro colaborador, que era para ajudar na entrega, mas ele não tinha carta. Então foi até engraçado que meu irmão olhou para mim e falou: "Você contratou um cara para entregar que não tem carta". E hoje ele está com a gente até hoje, ele é o nosso gerente lá de São José do Rio Preto, que é o William. É uma bombadinha? Sensacional, cara, o Leandro conheceu ele. Deixa eu te cortar, mas eu quero que você conte a história de quando você comprava ele comprava a geladeira com problema, arrumava e vendia. Uau! Ele já chegou na história boa, já é isso que eu quero que você fale, isso daí. Tá. É Esse é o é coração. ele daqui a pouco a gente já vai ouvir o Juliano também, mas ele já era alguém de visão, porque já olhava um projeto na planta: "Isso aqui tá ruim para ele, mas vou dar jeito, vai ser bom para alguém". Sim, a gente começou com o reformado. O reformado a gente pegava a carcaça da geladeira, fazia toda a parte de funilaria, pintura, a mecânica, e aí eu me recordo de eu acredito que foi uma das 10 primeiras entregas que a gente foi fazer eu e meu irmão. Chegamos no cliente, ligamos o equipamento, começou um barulho na geladeira. Eu olhei para o meu irmão, ele falou: "Eu vou no carro pegar a ferramenta". Eu olhei para ele, eu falei: "A gente não tem ferramenta". Aí ele só fez assim para mim, cara, ele voltou com 3 galinhos de árvore na mão, ergueu o compressor, colocou embaixo dele, aí o equipamento parou de fazer barulho. Eu olhei para a cara dele assim meio assustado, porque a gente não tinha como devolver o dinheiro para o cliente, a gente tinha que resolver. Então hoje a gente tem essa
essa forma de trabalhar foca na solução, porque a gente não tinha como resolver de outra maneira. Então a gente passou assim, do reformado, a gente começou a trabalhar com segunda linha, que são equipamentos com defeitos estéticos. Então chega equipamento faltando pedaço da geladeira, então a gente tinha que arrumar, fazer os testes e vender. Então daí do segunda linha a gente foi, aí a gente começou a notar que a gama de clientes começou a pedir o primeira linha. Então a gente começou a buscar o novo. Vamos ver o que que é o novo. Só que quando você entra para o mundo do novo, você começa a pegar as pedras no caminho. São os magazines, preços que você não consegue entender. Você fala, cara, minha tabela é essa. Os caras vendem quase o preço que eu compro. E aí começou a minha busca pela, pelo conhecimento tributário. Falei, alguma coisa tem. Tivemos em 2018 a visita de um, como é que fala? Um tributarista? Sim, um tributarista, Teve lá na especialista. empresa um especialista e ele passou e nos notificou perante a falta de conhecimento da submissão tributária, que tá Ah, o fiscal. um fiscal, correto. E aí minha esposa estava grávida, estava de 32 semanas, nisso que ela sofreu esse impacto, aí ela teve que correr para o hospital, Claro. meu filho nasceu com 32 semanas, hoje está maravilhoso. E foi daí que eu comecei, entrei na justiça. Esse ano a gente ganhou, não tem mais nada da substituição tributária, foi uma Foi causa impugnado. foi. E aí a partir disso eu comecei. Até o Leandro brinca, por mais que eu fiz 6 meses apenas de faculdade de contabilidade, ele fala: "Você tem um conhecimento que nem todos os contadores têm". Então aí perante a isso a gente foi sempre buscando melhorar, né. Legal. E é legal porque eu tô convivendo com o Leandro faz poucos meses, um pouco mais próximo, mas eu já me sinto quase um contador também por onde eu vou, porque ele tem muito conhecimento, tudo que Sim. ele fala vai Ele pegando as transborda o informações. conhecimento automaticamente. Verdade. Juliano, fala um pouco da tua história pra gente ter o começo, a gente quer saber, as pedras no meio do Sim. caminho, né. E depois eu quero ouvir também os resultados hoje de vocês, né. Começa lá no SBT. Eh Eu tenho que começar com um Começa no pouquinho SBT. então o cara já começou grande, já Ah, famoso, então no SBT. Conta um pouco, Juliano. eu comecei cedo, né, comecei a trabalhar com 13 anos como aqueles guardinhas de banco, pela Caixa Econômica, né, que comecei a trabalhar de estagiário lá na Caixa, em Cajamar, e aí fiquei até os 17, que era quando o contrato lá do antigo CIE lá Sim. permitia, né. Então, mas me deu já uma base de negociação, uma base de tratamento com o cliente desde os 13 anos, meu pai sempre me forçou: "Estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda". Aí com 17 anos, eu já sabia que eu queria continuar trabalhando em banco, só que eu não poderia eu não tinha como ser contratado. Então eu fiquei dos 17 até os 18, sem trabalhar no banco, fui trabalhar numa transportadora lá de um amigo, nunca fiquei parado. E aí com 18 eu consegui entrar no Bradesco, e aí no Bradesco fiz uma história, né, e comecei como estagiário, passei por todos os cargos e cheguei como gerente de investimentos, que foi quando eu fiquei 5 anos dentro do SBT atendendo todo o pessoal lá. Então atendi Lombardi, atendi Ratinho, atendi a Eliana, atendi o Marcelo de Nóbrega, Carlos Alberto de Nóbrega, todo mundo. Grande. Então eu fiz bastante contato lá e isso me ajudou muito, né, porque eu cheguei lá um menino, né, com 22 para 23 anos, saí de Cajamar, fui para São Paulo, os caras me jogaram lá: "Ó, essa carteira aqui você vai ter que prospectar". Então, assim, além de você pegar os artistas, que era muito difícil o contato, você tinha que ter o contato com os diretores lá. Diretor comercial, diretor jurídico, diretor de tecnologia, vice-presidente, o cara o financeiro. Você não faz E nada. aí, através disso, eu fui fazendo relacionamento. Atendia um bem, falava: "Agora me indica um outro esse diretor que é seu amigo, me indica um diretor que é seu amigo". De repente eu fiquei 5 anos lá, 90% da grande massa lá de alta renda do SBT eram meus clientes. Hoje acho que tem 3 gerentes lá onde eu trabalhava que cuidam da carteira, então assim, foi um trabalho que me ajudou muito fora, né, depois, porque eu perdi o medo. Falei: "Meu, como que você vai conseguir chegar num diretor que chama um cara chamado, eu lembro até hoje, chamava Fernando Justus Fischer, ele é sobrinho do Justus, né. O cara era, intocável, difícil de chegar. E eu consegui chegar, consegui atender, o cara virou meu amigo, fiz um bom trabalho. Então hoje eu não tenho medo de chegar em nenhum cliente, não tenho medo de abordar nenhum tipo de cliente, isso me ajudou muito. Aí saí do Bradesco, né, fui para o Santander, fiquei 2 anos, e aí, algo já me dizia que eu tinha que empreender.
algo dizer que eu tinha que empreender. E aí nessas andanças aí de banco, né, a gente acaba ajudando muitas pessoas. Aí eu tinha um amigo que veio da Paraíba para São Paulo e começou a trabalhar com obra, com terraplanagem, fazer obra em São Paulo, fazer obra na Marginal. E os primeiros caminhões dele fui eu que financiei. Então esse cara veio do nada, hoje é gigante, o nome dele é Charles, é da Solotec. Hoje Uma caneta pelo lá, o financiamento. e assim, mas ele cresceu, né. E aí, um dia ele falou: "Juliano, você quer começar?" "Quero." "Então vou te dar um caminhão, vou financiar um caminhão no meu nome, você paga." Falei: "Tá bom, mas eu não vou sair do banco." Falou: "Não, eu vou financiar um caminhão, vou te colocar meu irmão para dirigir para você e vou colocar na minha obra. Você vai pagando." Falei: "Tá bom." Eu lembro que eu ganhava 5.000 no banco há 15 anos atrás, primeiro mês deu 15, segundo mês 20. Aí no terceiro mês eu falei: "Vou sair." E aí você vê, né, como a gente faz o bem retorna, né. Eu nunca imaginei que esse cara fosse me dar uma oportunidade, né. Só que aí as coisas, assim, quando a gente acha que tá tudo perfeito, eh, acontece algo que para nos abrir o caminho, né. As obras lá de São Paulo embargaram, né, eu fiquei com o caminhão parado, com a prestação na mão e sem banco. E minha filha tinha acabado de querer nascer. Nossa. Minha filha tinha acabado de nascer, eu não tinha onde morar, fui morar de favor com a minha sogra. E aí comecei tudo de novo, comecei a trabalhar para vendi o caminhão, né, falei: "Ó, pega o caminhão, a minha parte aqui que eu preciso sustentar minha família." E aí comecei a trabalhar com o pessoal de venda de areia e pedra lá em Cajamar, que hoje um é um prefeito e hoje é o vereador lá, o Danilo e o Flávio, e comecei. E aí comecei a trabalhar na rua, aquilo que eu falei do SBT, eu ia batia em qualquer obra, e conseguia vender. Aí num belo dia eu cheguei num lugar que estava só um container, aí ia começar uma obra. Eu falei: "Que vai ser aqui?" "Aqui vai ser uma indústria farmacêutica." "Quem que vai fazer?" "Ah, uma empresa lá de Goiânia." Eu falei: "Você tem o contato do comprador?" "Tem." Liguei pro cara na hora, falei: "Ó, eu sou o Juliano, sou de Cajamar, vocês estão construindo a obra." Ele falou: "Cara, foi Deus que mandou você me ligar, que a gente é de Goiânia, a primeira obra em São Paulo, a gente não conhece ninguém, e eu preciso de gente para me ajudar a comprar as coisas, preciso de fornecedor." Falei: "Sério, sério, posso ir aí em Goiânia?" Eu não tinha nem dinheiro para comprar passagem. Falou: "Você tem como você vir aqui?" Falei: "Tem, amanhã eu tô aí." Peguei o dinheiro com a minha mãe, comprei a passagem, fui para Goiânia, cheguei lá, conheci os caras, fiquei 6 anos trabalhando com eles lá na construtora Âncora, são meus amigos, até hoje, que foi como que me deu o start para Alavancagem. alavancagem. Então aí, a partir daí de 2013 até hoje, graças a Deus, eh trabalhando na área de construção civil, com bastante projetos, faturando bem. E aí depois apareceu o Leandro, né, mesma coisa do Felipe. O Leandro me ajudou muito lá em São Paulo, precisava de um contador, que eu estava totalmente Leandro lembra como estava minha empresa, totalmente bagunçada, da parte fiscal, e arredondou tudo. E hoje é um diferencial enorme, né. A margem líquida que uma contabilidade correta te dá é absurda, né. E aí, a partir daí, e com essa parceria com o Leandro, a gente foi prospectando outros negócios, e aí hoje a gente trabalha com e-commerce, com importação e exportação de outros produtos, focado para o segmento de bike. Que legal. Eu percebi que, dentro da tua história, tu já tinha uma certa influência por aquilo que tu estava construindo dentro dos bancos Sim. e decidiu: "Cara, me deram uma oportunidade, eu vou empreender e vou começar meu próprio negócio". Sim. E já o Felipe, ele começou do zero: "Cara, tem que fazer alguma coisa, encontramos ali, vamos se juntar com meu irmão". Tenho uma pergunta para fazer para vocês, para todo empresário ou aquele que sonha empreender, né. Eu tenho, na verdade, uma pergunta agora, depois passo para o Leandro, eu tenho uma pergunta ainda Pode para o perguntar. final. Eu queria saber para vocês, assim, ó, que conselho que vocês dariam hoje para alguém que está no CLT ou que está começando e que sonha em prosperar e ganhar muito dinheiro? Que conselhos você daria para essa pessoa hoje? Começando pelo Felipe, depois por você, Juliano. Cara, eu falo muito para meus colaboradores que a oportunidade, ela tá para todo mundo. Então, a oportunidade tem de sobra. Muitas pessoas aí reclamam, mas a gente sente que hoje as pessoas não estão preparadas. Então, a falta de preparo, ela te dá a falta de coragem para você assumir um risco. Então, eu acredito que a gente, em algum momento da nossa vida, se você quer prosperar mais do que você está vivendo, eu acredito que você tem que correr um certo risco, sim, mas você tem que se preparar para isso.
Então, além disso, você tem que ter organização financeira, é muito importante. Até hoje, eu e meu irmão, a gente trabalha com o mesmo método que a gente começou. Meu pai, ele me deu um ensinamento que é: empresa forte é dono forte, não é dono forte é empresa forte. Então, primeiro passo é a empresa ficar forte. Então, até hoje a gente vive de um salário. A partir disso, fechamento trimestral, deu lucro, a gente ganha mais do que o salário. Não deu lucro, é só o salário. Então a gente criou essa base de trabalhar que funcionou. Uma coisa que me ajudou muito foi, aprender a fazer o rapport, conexão com as pessoas, né, que é muito importante, igual o Juliano falou. Você vai quebrando barreiras, você vai criando acessos que você nem imagina que tinha. Hoje a gente trabalha com as 4 maiores empresas do Brasil, no ramo de refrigeração. Minha voz ela é muito, muito, assim, bem aceita dentro da parte técnica, porque a gente é um termômetro, eles chamam, né, as empresas grandes. Ele fala: "Cara, quando eles reclamar de algum problema técnico, escuta", porque eles sabem o que eles estão Uau. falando. Então eu acredito que é isso, é organização, conhecimento, conexão e coragem. É o que eu falo. Uau, muito forte. E você, Juliano? O Felipe não deixou nada pra mim. Não, compartilha um pouco Não, da tua experiência. é bem nessa linha mesmo, o Felipe falou, falou perfeitamente. Eu acho que a primeira coisa é você ouvir o que Deus quer falar com você. Eu sou muito de sentir. Eu e não ter medo. A primeira coisa, se você quer prosperar, não tenha medo. Primeira coisa, converse com Deus e veja se você está na direção certa daquilo que você tem que fazer. Eu quero empreender numa loja, quero empreender em obra, quero empreender num outro comércio, quero empreender em serviço, quero montar um cabeleireiro. Você quer empreender, primeiro, tenha uma direção do que você quer fazer, não tenha medo, e como o Felipe falou, se organize, entenda que o dinheiro da empresa não é o dinheiro do empresário, do sócio. Tem que saber separar bastante essa questão financeira, que o que acontece hoje, a maioria das empresas, que ela quebra em 2 anos, porque o sócio ele acaba misturando o fluxo financeiro da empresa com o do sócio. Então, esse é um conselho que eu dou, foi o que eu errei muito no começo, e tenha grandes conexões. O Leandro está aqui, é um exemplo vivo meu e do Felipe, que uma conexão verdadeira, uma conexão forte, uma conexão importante, muda a vida do empresário. E o importante também a gente, eu acho que é falar para quem quer empreender, saiba que tem que ter muita resiliência. Resiliência é o importante. Empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe disso, né, a carga tributária é absurda, o empresário ele é demonizado, não é fácil empreender, mas não é impossível, né. Nós somos aqui prova viva que não é impossível, todos nós aqui somos empreendedores, graças a Deus temos uma vida estável, então com segurança, coragem, resiliência, fé em Deus que você consegue, E humildade, né. humildade. É. Eu lembro que a primeira vez que não lembro, eu achei que era até o seu cunhado que tá lá na casa, mas foi outra pessoa que foi no escritório primeiramente. Não, foi ele. Foi ele? Foi ele comigo. Foi ele? Então ele Foi. estava com o cabelo maior então, Tava. então eu não lembro. E aí eles chegaram lá no escritório, a gente bateu um papo, né, explicou da situação, eles estavam operando lá no Espírito Santo, acho que o benefício do Compete, né, Isso. eles estavam operando, só que ajustava lá, né, aí ele falou assim, a pergunta que eu lembro até hoje, ele falou: "Cara, o meu problema não é ponto físico, o meu problema é ter margem". Ele falou desse jeito pra mim: "Eu posso vender em qualquer lugar do Brasil, se eu pagar menos imposto é o mais importante, a economia". Aí eu olhei: "Tá bom". Falei assim: "Então", eu olhei pra ele e falei: "Então beleza, então você me dá uma semana". Eu lembro que na época, isso foi o quê? 2018, 2017, por aí. Foi. "Eu vou te cobrar R$ 5.000", falei pra ele. "Vou te fazer um estudo de viabilidade". "Mas por que você vai me cobrar?". Eu falei: "Eu vou te cobrar porque eu sei que eu vou te entregar alguma informação e você vai sumir". Desse jeito eu falei pra ele. Estava em Gramado, falei: "Ó, 2,5 agora quando você começa o projeto, 2,5 quando termina". Aí ele mandou os 2,5, depois de uma semana eu mandei o estudo de viabilidade pra ele. Aí ele me ligou umas 3 vezes perguntando isso, perguntando aquilo. Falei: "Ó, cara, para o que você quer hoje, o melhor estado que você tem é o Goiânia hoje". Aí a gente conversou, bateu e ele não falou mais nada. Depois de um ano ele me liga: "Ô, tô aqui em Goiânia". Aí reata de novo a a contabilidade. Você vê como que são as coisas. O Juliano foi a mesma coisa, o Juliano chegou, ele chegou com um problema, ele tem uma mansão lá em Jundiaí, o Juliano.
E na época ele estava financiando o A imóvel, construção, é a verdade. construção. Que na época a Caixa Econômica faz financiamento com construção e imóvel junto. Aí ele chegou: "Cara, eu tenho tudo aqui, movimentação, tem isso, tem aquilo". Chegou num carro que eu nem lembrava que Mercedes que era aquela Mercedes, que eu falei: "Caramba, Não, eu que estava com a X4, com a uma BM X4, uma né. X4", eu falei: "Cara, isso aqui não vai voar isso aqui?". Eu andava de Golzinho quadrão, esse negócio vai voar aqui. Não, aí eu falei: "Me dá os status", ajustamos, eu falei: "Pode ir que vai". Mandamos o imposto de renda, primeira cantada que deu, cantou o imposto de renda. Provou meu financiamento. Minha casa é abençoada pelo Leandro aí, ó. Aí ele ficou sumiu também. Aí depois, cara, tô com uma dor de barriga que voltou, aí voltou pra a gente sempre fala que muitas vezes não é a hora, mas sempre tem um momento dos times certo. E se fosse talvez aquela hora também, não estava com a equipe preparada também. Não, Eu eu acho penso que não. que eu sempre tenho 2 conceitos dentro de mim, né. O primeiro é a gente ser interessante antes de ser interesseiro. Então, na Sim. verdade, o que tu fez foi dar amostra grátis, tá, pega a solução, me paga aqui, mas uma hora vai dar vontade de novo, né. É, na realidade, eu e o Leandro, a gente sempre fazia algumas coisas. Fazia. Eu indicava algumas coisas: "Leandro, preciso disso, preciso" Sempre fazer e alguma coisinha, mas não uma coisa muito intensa. é, mas a gente estava sempre se falando. E o Leandro sempre foi e aquilo que você falou, ele sempre se apresentou interessante, porque sempre que eu apresentava uma demanda, ele resolvia rápido. Falei: "Meu, é Não, a impossível, cara, resposta dele é é muito rápido imediata, é aí". imediata. É difícil você achar alguém assim hoje no mercado, ainda mais em São Paulo, né, no Brás. E aí, aparecia só demandas curtas. E aí eu tinha já uma operação com o pessoal da bike em São Paulo, só que a minha operação estava totalmente torta, né. Dava um resultado, mas ela não estava organizada. E aí um dia acordei e falei: "Vou ligar para o Leandro. Acho que o Leandro vai conseguir resolver isso aí, vai conseguir trazer uma opção mais completa aí para mim e para os meus clientes". Liguei para ele, expliquei mais ou menos, ele falou: "Vem para Santa Catarina aqui". Aí peguei o avião, chegamos aqui em junho do ano retrasado, né, É, uma frio. chuva, um frio, batemos um papo, sentamos, dá uma semana aí também, mesma coisa filho, dá uma semana que eu vou trazer uma solução para vocês. Deu uma semana, apresentou a solução, fizemos algumas reuniões com o pessoal em São Paulo, estamos até hoje. Pessoal super feliz, né, os meus amigos e os meus clientes, super felizes, o Leandro tem vários clientes aí que a gente indicou. E é assim que funciona, né, que é aquilo que a gente falou, conexão. Hoje o Leandro tem clientes aí no Brasil todo, mas, graças à competência, né, a capacidade dele resolver rápido as coisas, né. O legal é que ele consegue entender. Você passa a situação, você não precisa desenhar, como que eu falo para muito contador, gerador de guia, né, que hoje a maioria é gerador de guia, e vai acabar agora, né, com a nova lei. É, Mas o interessante do Leandro, o conhecimento vasto que ele tem, cara, você fala um negócio pra ele, às vezes parece que ele não tá nem te ouvindo, ele tá olhando pra frente, aqui você tá falando, fala: "Será que eu tô falando sozinho?". Uhum. Aí do nada Deixa comigo filhão, e ele fala te dá uma ele resposta já que tá você fala pensando lá na você frente. fala: "Caraca, meu, achei que eu estava falando sozinho". Então é muito importante esse Sim, sim, conhecimento, sim. né. E o Leandro é assim, se dá pra fazer, ele fala: "Dá um tempo que eu vou resolver", mas ele já sabe que dá, tem solução. Se não dá, ele já fala: "Filhão, não Esquece. esquece, não vou mexer com isso, não vou fazer, não tem como fazer, esse jeito é errado, não vamos fazer". Muito Então, ele é muito direto, né. E quando não sabe também, mas ele acha que ele sabe que dá para resolver, mas falta algum conhecimento, ele pede uma semaninha, estuda e chega com a solução. E hoje em dia, no mercado competitivo como a gente está, e nesse mundo, muito acelerado, você ter alguém que traga soluções é muito importante. É o diferencial, né, que é o toda empresa diferencial. precisa hoje, alguém que traga soluções, né. Que legal. Eu costumo falar que a vida que a gente sonha, o resultado que a gente espera, né, tá dentro de uma pessoa que a gente ainda não se relaciona, de Exatamente. um ambiente que a gente não frequenta Exa e num conhecimento que a gente ainda não adquiriu. E quando a gente se conecta com as pessoas certas, então a gente começa a acessar também, um nível de colheita, a experimentar de coisas que nunca vivemos. sim, Porque uma parte daquilo que a gente precisa está dentro de alguém, ninguém tem tudo sozinho. sim. Então, para a gente alcançar nossos sonhos, objetivos, nossas ambições pessoais, é necessário a gente estar conectado com pessoas, né. Que muito legal a história de vocês. Tem mais alguma pergunta para eles, Leandro? Mas eu acho que não, mas Eu tenho mais, pode então perguntar. posso perguntar. É que eu não quero só eu estar Não, falando pode aqui, né, perguntar. mas sempre quando eu estou perto eu sou pastor, mas sou muito empreendedor também, tenho algumas coisas paralelas, né, e eu sempre pergunto para quem tem mais experiência, para quem já tem alguns resultados de faturamento, também, eh,
vocês deram conselhos, né, sobre coragem, enfim, resiliência, para as pessoas, né, conselhos para que elas possam crescer bem. E agora quais foram os erros que vocês tiveram empreendendo, que vocês falam assim: "Se eu recomeçasse hoje eu não aconselho ninguém por esse caminho, ninguém fazer isso, ninguém agir assim". Quais são os erros que um empreendedor deve evitar, um empresário deve evitar? Começando pelo Felipe. Felipe, ficou tu primeiro, ou o Juliano quer começar, que depois o Juliano fala: "Não, Felipe falou Não, pode tudo". não, Pode. pode ser seu, eu passo a vez. É, começa por você então, qual os erros, Juliano, que um empresário deve evitar? Olhando para a tua história, final do ano agora de Sim. 2025, quando tu olha há uma década atrás, o Juliano de antigamente e hoje, quais são os erros que você: "Pô, isso aqui não dá de cometer"? Olha, eu acho que erros vai muito em relação muito ao encontro àquilo que a gente falou dos acertos do que fazer, né. Eu no início eu errei muito por conexões com pessoas erradas, né, você achar que todo mundo, quer o seu bem, todo mundo é o seu amigo, e aquele cliente: "Ah, você vai vender?" "Ah, não, vende aí fiado", né, aí você toma inadimplência, confiar nas pessoas erradas, né. Então hoje, quando você monta uma empresa, o ideal é você já começar lá do zero com uma estratégia de negócio. "Ó, vou vender dessa maneira, vou cobrar dessa maneira, não vou dar crédito para quem eu não conheço", que eu acho que hoje o que quebra uma empresa logo de início é essa questão financeira tanto de fluxo de caixa, de você saber lidar com o dinheiro, quanto de para quem você vende e se você vai receber ou não. Então, o principal hoje se eu começasse do zero, eu procuraria, começar com o pezinho no chão, passo a passo, sem pressa, crescer devagarzinho, eh eh procurar conexões com boas pessoas, bons clientes, você consegue gerar mais outros bons clientes e se afastar de pessoas negativas, se afastar de maus clientes e pessoas que não querem ver você prosperar. Esse é um conselho que eu daria hoje se eu fosse começar. Legal. Felipe, Cara, o meu conselho, assim, sobre erros, né? eu de verdade, eu não mudaria nada do que eu passei, porque Uhum, eu acredito que o erro, ele é importante, uhum. porque se a gente não errar, você nunca vai saber o que que é você ter que correr atrás. Então, eu acho muito Você aprende muito, importante né. que a conexão, sim, eu poderia ter feito conexões diferentes do que eu fiz. Isso é uma coisa que vocês falaram que me tocou foi ser interessante e não interesseiro. Mas como que você é interessante se você não tem um conhecimento? Uhum. Então eu acredito que eu teria buscado mais conhecimento. É a única coisa que eu mudaria. Sim. Que até um relato que eu tenho que eu conto para muita gente que eu acho muito engraçado foi depois que a gente voltou, começou a parceria, a gente se encontrou em Goiânia. E aí a gente, vamos no shopping. Aí eu peguei, o Leandro foi, no dia você acha que estava com uma Audi? Você estava com uma Audi. O outro parceiro que foi estava com uma BMW, eu não lembro, acho que era uma X4. Sim. Uma X4 eu cheguei de Fiat Strada. Aí eu olhei, beleza, tô tranquilo, né? A mão tremendo, pé suando, e falei: "Cara, como que eu vou ser interessante perante esses 2 cara que tá aqui na minha frente, né?". Aí até o Leandro olhou pra mim, aí eu tive a humildade de falar pra ele, falei: "Cara, de verdade, eu não tenho conhecimento de quase nada, de como é que eu posso te dizer, até de sentar numa mesa". Aí eu falei pra ele, eu falei: "Leandro, se você puder, de verdade, cara, pode me dar uns toques, eu aceito, porque Uhum. eu quero melhorar". Porque eu Foi quando a vi gente estava junto, foi, eu foi, eu depois você eu chegou cheguei, depois. eu lembro, eu te conheci lá. E esse aqui, cara, ele é muito engraçado, ele só olhou pra mim e falou assim: "O vestuário é 80% do homem". Eu já entendi o recado. Sentamos na mesa, aí eu vi o conhecimento que ele tinha, pegou um espumante, nem sabia o que que era aquilo, colocou, na hora que eu peguei já na taça, ele devolve. Devolvi na mesa. Assim, daí ele sempre foi me dando uns toques, então assim, a gratidão que eu tenho pelo Leandro é que ele me ensinou a ter uma ambição acima do que eu tinha, Legal. do que eu vivi. Então assim, pro cara que tá começando agora eu falo: "Cara, domine o que você quer fazer". A partir do momento que você dominar, aquilo é algo a menos que você precisa se preocupar, porque você já domina. Então você tem tempo para buscar outros conhecimentos de conexão, de rapport e
da parte tributária, que é também muito É aquilo que você importante. falou, da humildade de aprender, né. Coração Tem que ensinado. ter a humildade de aprender, e ser feliz quando encontra pessoas como o Leandro que tem o prazer em ajudar, porque tem pessoas que não gostam de ser corrigidas, não gostam de que as pessoas falam que ela tem que aprender. Tem que ter humildade. Ó, eu gosto bastante quando me corrigem, quando me dão algum toque, quando me dão alguma informação que eu não tenho. Então a gente isso é o que faz o empresário ele é um eterno, aprendiz, a gente está sempre aprendendo. Né, ainda mais no Brasil, agora vamos ter que aprender tudo de novo sobre reforma tributária. Como que a gente convive num país que toda hora você tem que mudar a regra? Então você tem que ser resiliente, tem que ser flexível e mudar. O Juliano chegou lá no escritório com uma empresa, a primeira, acho que uma das primeiras empresas de bicicleta, fazia lá, a empresa travou a emissão de nota fiscal, ele chegou com, aí não entendia, mandou uma liminar, cara, pra botar a emitir nota fiscal. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Não acredito que você fez isso aqui". Ele começou a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, acho que só que o computador perdeu o controle do estoque, bloqueou a emissão de nota. O fiscal foi lá, travou, ele não podia deixar de travar, entrou com uma liminar, Ganhei. ganhou a liminar, botou a emitir. Eu falei: "Cara, esse fiscal aqui vai perseguir você pro resto da vida com esse CNPJ, você não tem ideia que é esse aqui". Falei: "Para essa operação agora, ajusta Trocou. ajusta essa operação", lembro como hoje, falei: "Desacelera essa operação, ajusta, esfria ela e vamos começar outra operação". Eu falei: "Rapaz, você é peitudo", eu falei pra ele. Eu tinha Nem tinha precisava final de vender, semana precisava não, tinha Mercado Livre é assim, você vende a partir de sexta, sexta você manda os produtos meio-dia. Então você vendeu na quinta e sexta de manhã, você emite a nota e manda embora. Então você vende de sexta depois do almoço, sábado, domingo e segunda de manhã, você tem que emitir a nota segunda e mandar. Imagina, eu tinha venda de sexta à tarde, sábado o dia todo, domingo e segunda. Eu tinha quase 300.000 de venda. Se eu não cheguei para emitir a nota travada, eu tenho 48 horas para emitir essa nota e entregar, senão minha reputação no Mercado Livre ela despenca. Então a gente Uhum. tinha uma reputação na loja nossa muito boa, a gente era a reputação mais alta do Mercado Livre. Então eu fiquei num dilema. Ou eu perco minha reputação, começo do zero, porque aí hoje eu estou faturando 2, 3 milhões, eu vou ter que começar a faturar zero, ou entro, aí eu liguei para um amigo meu, um advogado, e falou: "Cara, entra com mandado de segurança, É, tira manda as notas fiscais de entrada, de saída, tira a foto do seu estoque, manda a foto, documentação dos seus funcionários, explica que a sua empresa não pode parar, né. Pede um mandado de segurança para você continuar trabalhando e depois você vai tratando com o pessoal da fiscalização". Foi o que eu fiz. Só que aí depois eu perguntei para ele: "Leandro, eu entrei com mandado de segurança aqui, mas o que que eu faço agora?" Ele falou: "Você tá louco". Mas eu não tinha o que fazer, senão eu ia perder o meu negócio, entendeu? é a realidade do empresário, é aquilo que as pessoas não sabem, é o outro lado, né, da cortina que as É aquilo pessoas que a não gente estava sabem. falando, não tem que ter medo. Se Uhum. eu tivesse medo, eu tinha perdido o negócio. Eu tive que agir rápido, eu tive que agir muito rápido. ainda Primeiro rodou ainda o período, rodou, a gente rodou mais de ano. Mas aí paralelamente a ou isso, foi a gente foi esfriando. fazendo uma outra operação, já capitaneada pelo Leandro, já organizada por ele, que aí até hoje tá super tranquila. Que legal. Muito bom, gente. E a gente está chegando nesse final aqui desse podcast. Eu espero que quem escutou possa ter se inspirado com a história de vocês. Mas como para quem está ouvindo é 2026, mas para a gente que está aqui é 2025 ainda. Então eu queria perguntar, vou começar pelo Leandro e depois por vocês, uma palavra de gratidão por 2025, pelas conquistas até aqui, hoje, no penúltimo dia de 2025, quando vocês olham para trás, o que vocês têm para agradecer? Começando por você, Leandro, e terminando depois no Felipe por último. Olha, resumindo em pequenas palavras essa pergunta que o pastor acabou de dizer, que é o improvável que venceu mais um ano. É literalmente o improvável. Porque diante de todas as situações que aconteceram, os clientes que existem hoje dentro da contabilidade, o formato que a gente tomou hoje, de onde viemos e como começamos, era totalmente improvável. A gente sempre fala que é aquela verdadeira história, Davi contra Golias. Ele ficou um tempo sendo treinado para enfrentar o Golias. E o que eu tenho que te dizer é só gratidão eterna. Claro, teve muito choro, teve muito esforço, mas acima de tudo teve a mão do Eterno em todos os aspectos, todos, de A a Z. Essa é a palavra que eu tenho para responder. Legal. Juliano. Não, 2025 foi um ano de muitas bênçãos também na minha vida, né. É o que a gente fala, né, às vezes, a gente tá numa correria tão grande que a gente esquece de agradecer, porque onde a gente tá hoje foi aquilo que a gente pediu para Deus lá atrás. A gente
hoje a gente está numa situação melhor do que estava em 2024, e que estava em 2023, 2022, 2018, quando a gente conheceu. E quando a gente chega no objetivo, né, que é o que a gente no momento de hoje, a gente esquece que a gente pediu para estar nesse momento hoje, né. Quem imaginaria que a gente estaria aqui num podcast com vocês, falando da nossa história, né. Então, é agradecer, e sempre louvar a Deus, né, porque a gente tem que nunca fazer a gente esquecer de agradecer, porque conforme a gente vai ganhando um pouco mais de dinheiro, vai crescendo, a gente acaba tendo essa possibilidade de esquecer das bênçãos, né. Então esse ano para mim foi um ano maravilhoso, só tenho a agradecer a vocês pela amizade de vocês, agradecer ao Eterno, agradecer a Deus também, e que a gente consiga fazer um ano ainda muito melhor em 2026, que a parceria seja muito mais duradoura. Legal. Felipe. Cara, a minha gratidão é por Deus pela vida, pela oportunidade que Ele está me dando de proporcionar para os meus colaboradores, principalmente os que ficam comigo, que eu possa continuar passando o que eu estou aprendendo para eles, pelos amigos, pelo que o Leandro já me proporcionou, me proporciona até hoje, pela visita em Florianópolis, que é maravilhoso. Eu e minha esposa, a gente é muito grato pela amizade que a gente tem com o Leandro, com a Jennifer. A gente adora eles de verdade mesmo. E focar na saúde, cara, que o dinheiro, eu falo pra muita gente, dinheiro não é tudo, o dinheiro ele é uma ferramenta, que ele te proporciona coisas, se você souber usar. Então, assim, é importante ter o dinheiro? Sim, mas o restante faz mais sentido do que só ter o dinheiro. Então, a minha gratidão é pela vida. Legal. Isso aí, gente. A gente está encerrando mais esse episódio. Eu espero que cada um possa ter sido muito inspirado e saia desse podcast motivado a empreender e saber que você pode começar pequeno e se tornar grande também. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam crescer e prosperar ainda mais em 2026. Amém. Até a próxima, gente.